Shalom, shalom, bem-vindos novamente a nossa enseñança sobre a vida judia para as mulheres. E hoje estamos novamente aqui com nosso Rav. Baruch Hashem. Bem-vindo. Meu nome é Hannah Emuná, esposa do Rabino Yosef, e também nós somos liderazgo, líderes da comunidade Beit Miklat, acá nos Estados Unidos e também em Brasil. E hoje, mais uma vez, vou falar com o nosso Rav e perguntar a ele, porque no meio judío existem muitos tipos de linhas de judaísmo, não? Temos a ultra-ortodoxia, a ortodoxia, a conservativa, masorte, reformista. E a pergunta é, Rav, qual destes, para as mulheres que estão se regressando à Torá, qual destas linhas temos que viver? Ok, Baruch Hashem, shalom, shalom a todos, a todas, mais uma vez, Baruch Hashem, é um prazer estarmos juntos aqui para compartilhar mais uma vez. Bueno, nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de regresso às raízes da fé bíblica, da fé judia, da fé hebreia, de verdade, temos vários tipos de judaísmo, ¿ah? Pero não é diferente do tempo de Yeshua. No tempo de Yeshua, as pessoas que não eram judios e se convertiam ao judaísmo, se convertiam por meio de los fariseus, ele se tornava fariseu. Se convertia por meio de los saduceus, ele se tornava saduceu. Se convertia por meio de los essênios, se tornava essênio. Por los celotes, também da mesma maneira. Então, hoje, nós temos várias linhas de judaísmo, e como já foi falado aqui, a ultra-ortodoxia, a ortodoxia. Mira, quando nós falamos de ultra-ortodoxia, solamente aí há vários grupos. Não é um grupo solo, não estão todos de acordo. Há vários grupos. Em la ultra-ortodoxia, nós chamamos em hebreu de Haredim, os Haredim, que sempre andam de branco, negro, sombreiro. Tem várias ramas aí. Tem o Lubavitch, o Chabad, de Rebbe de Lubavitch, que é da linha racídica de, que nós chamamos de Baal Shem Tov, não? E há o Breslev, e há outros, Beit Yaakov, né? Um grupo muito, ultra, mega, super ortodoxos que vivem em Brooklyn, que é o Satmar. Então, assim, há várias ramas. Vocês vão mirar que alguns utilizam ternos, trajes, não? Outros utilizam um sobre largo, hasta outros. Ou seja, são várias maneiras, vários tipos, várias costumes. E de onde saíram? De onde saíram? Saíram do período medieval. El período del siglo XVIII, XIX, eles se vestiam assim e se mantuvieron assim. Então, muito do judaísmo ultra-ortodoxo e ortodoxo que temos hoje são costumes da Europa Oriental que se mantuvo e hasta hoje se vestem assim, não quitam o sombreiro, ou quando não é sombreiro é o stremel, que é assim de piel, não? E a ortodoxia também tem suas ramas, por exemplo, da rama da ortodoxia, temos o Datil Leumi, que são as pessoas que são judios, são religiosos, pero vistem, se vestem como de colores, como nós. Nós somos mais dessa linha, não? Em la maneira de viver. Temos os conservativos, que já dá um pouco mais de espaço às mulheres. Temos a forma reformista. A reformista é a mais liberal que há, que inclui as mulheres do muro em Jerusalém, que inclui a formação de rabinas, não? Ou seja, como liderazgo feminino. Então, assim, há várias linhas hoje. E, de verdade, não é diferente do tempo de Yeshua. No, se a pessoa se converte ao judaísmo por meio de Chabad, ele é Chabad. E se é de Breslev, ele vai ser um Breslev, e assim da mesma maneira. Agora, nós podemos dizer que mais uma linha há hoje, que é o judaísmo messiânico. Não? Judaísmo messiânico. Dizemos em hebreu, Yahadut Meshichit. Judaísmo messiânico.
Y claro que no es reconocido por las líneas de Israel, claro, porque creemos em Yeshua como Messias, mas é uma realidade, não se pode dizer que não existe, porque nós existimos, tanto em Israel quanto fora de Israel. E há muitas pessoas regressando às raízes da fé do povo judío, do povo hebreu, e são judeus messiânicos. E não se pode negar que existe o judaísmo messiânico. Hoje existem outros movimentos, como Raízes Hebreas e outros movimentos que tentam sacar a judaicidade dos movimentos do judaísmo messiânico. Lamento para aqueles que estão escutando que les gustam as raízes hebreias. Não estou falando de las pessoas, estou falando do sistema criado. Quando nós falamos de judaísmo messiânico, estamos falando de judaísmo, da fé do povo de Israel, da fé que Yeshua viveu. Yeshua viveu judaísmo. Não o judaísmo de los rabinos, não o judaísmo que está em contra das palavras de Yeshua, não o judaísmo que está em contra das palavras da Torá, se é assim que podemos dizer, mas o judaísmo que está em linha, em harmonia com as palavras do Messias de Israel, o judaísmo de Yeshua. Isto é o que nós devemos viver. Então, para as mulheres, e não somente para as mulheres, mas para as pessoas que estão regressando à sua fé, quando falamos de las costumbres do povo judío, ou costumbres ultra-ortodoxos, ou costumbres ortodoxos ou conservativos, são linhas. A pessoa pode sentir gosto por aquela linha e querer viver desta maneira, hacer algumas costumbres de grupos diferentes. Isso não é problema. O que a coisa principal é a fé no Messias Yeshua e ter a Brit Hadashah como a base de sua fé, pois habla do Messias de Israel. Então, claro que a base de nossa fé é a Torá, mas estou falando do livro que nos cuenta sobre Mashiach, que nos muestra Mashiach, su vida, sus obras, su muerte, resurrección y su venida. Entonces, es decir, quien está regresando a sus raíces, ¿qué tiene que vivir? Tiene que vivir, buscar vivir el judaísmo de Yeshua. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir el judaísmo de Yeshua? ¿Cómo descubrir? O que seguir? O que seguir? Devemos mirar a Brit Hadashah, Hechos de los Apóstolos, e mirar como nosso Mashiach caminhou, como ele falou, como ele viveu. Seguir seus passos, seguir como ele caminhou aqui. Seus discípulos, da mesma maneira. Vamos falar, Yeshua guardava Shabbat, vamos guardar Shabbat. Yeshua cumpria as mitzvot, vamos cumprir as mitzvot. Guardava as fiestas, vivia as fiestas. Pero também Yeshua sanava os enfermos, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios. Yeshua estava sempre fazendo a obra de Hashem, sendo luz para quem estava em tinieblas. De la mesma maneira foram seus discípulos, que também viveram cumprindo a Torá, cumprindo as mitzvot de Hashem, mas mantendo o testemunho de Yeshua. Quando falamos da tradição de Israel, vuelvo ao tema, né, a boa tradição de Israel, temos o Aarón Torá, serviço de Torá, temos as fiestas, como fazer as fiestas, as costumbres, ou seja, kippah, ou seja, as buenas costumbres do povo de Israel, nós podemos viver. As buenas costumbres são para ser vividas, nos traz identidade com o povo de Israel. O problema é que muitas pessoas hoje estão querendo viver uma coisa, não querem se tornar parte do povo de Israel, quer viver uma fé hebreia, mas sem se conectar com Israel ou se conectar com o povo judío. Esse é um problema, porque estão fazendo a mesma coisa que a Igreja de Roma, querendo criar outra coisa, segundo suas próprias interpretações, porque não querem viver tradições humanas. Logo, elas criam suas próprias tradições humanas e ela cria suas próprias interpretações humanas. Então, é muito importante ter como base de nossa fé a Torá. Sim, temos grandes obras, grandes comentários que foram feitos por rabinos por todas as gerações que nos ajudam a compreender o contexto espiritual e também histórico, mas sempre mantendo nossa fé, mantenemos o blanco, que é mirando hacia Yeshua de Nazaré. Aí está nossa fé, vivendo os mandamentos de Deus e mantendo o testemunho de Yeshua.
Esto es o que as pessoas que estão de regresso a suas raízes devem viver o judaísmo de Yeshua. Baruch Hashem, Rav. Es muy importante porque miramos ahí que las mujeres en la ultraortodoxia, ortodoxia y líneas de judaísmo, ¿no? Sufren mucho, tiene muchas restricciones, muchas cosas que no puede hacer, muchas cosas que les consideran como una transgresión, como berrar la Torá, ¿no? Tocar en la Torá no puede. Entonces nós miramos que Yeshua sempre foi muito amoroso com as mulheres que ajudaram a ele no seu ministério. Então, é muito importante que as mulheres que se achegam aí ao judaísmo compreendam que Yeshua é Senhor, que as mulheres têm esse direito de estar aí, vivendo o Torá de uma maneira alegre, contento, em la presença de Deus. E Baruch Hashem, Rav, porque mais uma vez podemos aí sacar uma dúvida de las mulheres, não? Que o judaísmo verdadeiro que nós temos que viver é o judaísmo que Yeshua ensinou. Que Deus bendiga muito a todos. Muitas graças, Rav, por mais uma ensinança tão maravilhosa. Não esqueçam, irmãs e irmãos, de compartilhar, de curtir o vídeo e compartilhar com as pessoas aí que tenham dúvidas a respeito destes assuntos. Que Deus os bendiga muito. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom uvracha. Um grande abraço. Comparta este vídeo, que mais pessoas possam ser bendecidas no nome de nosso Mashiach Yeshua. Shalom, shalom, queridos. Shalom, um grande abraço.